Estamos dando início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, falando diretamente com Brasília, a conexão Rio-Brasília, com o presidente da TV Cidade Livre de Brasília, o jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, estamos ao vivo pelo YouTube da TV Comunitária do Rio. Boa tarde. Muito boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, já há 21 anos no ar, que é praticamente o milagre da comunicação acontece, tal como aqui em Brasília também. Contra vento e tempestade, estamos de pé fazendo aqui esse ao vivo. Muito boa tarde, é um prazer ter sido convidado para esse programa. Roberto, dando continuidade ao nosso debate aí sobre o panorama político-eleitoral, recrudesceram violências por todo o país, seja por pessoas vestindo camisa do Bolsonaro ou falando do Bolsonaro. E ele disse que não podia controlar as pessoas. Se ele não pode controlar quem ele influencia, ele pode dirigir o país? Ele pode controlar, sim, se ele fizesse um chamado à paz, a uma conduta cidadã, a uma conduta de diálogo entre todos os eleitores. Aliás, é obrigação de todo candidato convocar para o esforço democrático sem violência. Isso é uma obrigação, isso não é... Ele não pode lavar as mãos e dizer que não tem controle. Ele tem obrigação de convocar para que uma eleição se realize em paz. Agora, parece que ele usa uma linguagem tão violenta, gestos tão violentos e propostas tão violentas que seus eleitores se sentem estimulados, se sentem autorizados, por ele a fazer esse tipo de coisa. Então, eu não creio que é algo que esteja além da vontade dele. Pelo contrário, eu acho que é obrigação, inclusive a obrigação do TSE, coibir a exaltação à violência, tal como o TSE deveria ter proibido há muito tempo o uso de fake news e deixou por um tempão fake news ser utilizado aí nas eleições, e agora o estrago já está feito, é que ele retira do ar a circulação de fake news. Mas isso já está circulando na internet. Então, não acredito que o candidato Bolsonaro não tem nada a ver com essa onda de violência. Ele tem que, por obrigação, um homem que se candidata à presidência da República, ele tem a obrigação de convocar a paz, até porque, para ocupar esse cargo, tem que ser uma pessoa de extrema responsabilidade, tal como o juramento que é feito junto à Constituição brasileira, onde ele jura manter a unidade da nação, manter a unidade, a paz e a prosperidade da nação. Porque, inclusive, diferentemente de outras eleições, que sempre teve um ou outro arranca-rabo, mas nada comparado ao que está acontecendo. Isso só pode estar acontecendo exatamente por influência de um tipo de campanha que não coloca o debate democrático no centro. Nós sabemos que ele, até hoje, não quis participar de nenhum debate, e agora estava com um atestado médico aí que está claro que o que ele não quer é debater, e não seja por causa de questões de saúde. Como você avalia essa fuga dele dos debates? Eu vejo que ele deliberadamente evita o debate. E ele evita o debate porque as frases dele sobre economia, sobre educação, saúde, sobre as questões complexas da infraestrutura são muito mal formuladas. Não há um pensamento elaborado. Como disse aqui certa vez o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, num programa aqui da TV, ele diz: não há um programa escrito em Bolsonaro. Bolsonaro não apresentou um programa, são frases genéricas,
frases genéricas. Então, você tem que resolver o problema. Por exemplo, nós não precisamos ter o preço do gás e da gasolina nas alturas como estamos hoje. E há modos de baixar esse preço radicalmente. E o candidato Fernando Haddad já deu a indicativa de que poderá fazer isso. Então, isso é algo que não se pode lavar as mãos sobre esse tipo de coisa. Então, nós temos uma situação, Moisés, que é realmente muito preocupante, porque se evita o debate, mas se chama ao confronto. Por exemplo, o candidato Bolsonaro visitou o BOPE, aí no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Ou seja, a lei eleitoral proíbe, taxativamente, fazer campanha política e pedir votos em instalações públicas, dentro de instituições públicas. E a PM é uma instituição pública. Agora, o TSE fecha os olhos a tudo isso. Então, o TSE está estimulando essa irresponsabilidade, essa terra de ninguém, que favorece apenas um candidato que está adotando esse tipo de prática. Inclusive, Beto, é importante isso que você está falando, porque até os setores conservadores que assumem democráticos estão também cobrando, né, quer dizer, posicionamento e até tendo atitudes bem severas contra essa subida aí do Bolsonaro nas pesquisas, preocupado, como dois comentaristas, um de rádio mais e outro da televisão, que é o Reinaldo Azevedo e o historiador Vilas, da Jovem Pan, e dizem como é que pode um candidato que não entende meia dúzia de palavras possa estar nessa posição de destaque nas pesquisas. Você acha que isso tem a ver com essa usina de fake news que o ex-presidente do TSE falou que ia coibir, mas eles só agora estão proibindo umas 40 ou 50 fake news, quando a gente sabe que há um exército pago para construir fake news pelo Brasil afora, atrapalhando o processo eleitoral? Exatamente. Depois do leito derramado é que o TSE vem tomar uma medida, mas aí o estrago já está feito. Agora, essa é uma eleição do poder econômico, porque para você montar um exército de robozinho, fazer esses programas muito complicados, sofisticados na fake news, e controlar a internet, inclusive bloqueando a circulação de informações, porque o campo democrático não encontra mais espaço para circular, porque eles se defrontam com milhares de robozinhos fazendo um trabalho de barreira. Então, o que é preciso levar em conta é a necessidade do diálogo, de sair às ruas, conversar com o povo respeitosamente, ouvir o povo, ouvir as críticas, perguntar se tem certeza, perguntar se tem conhecimento das coisas que são ditas pelo candidato conservador. Isso sim é que é muito importante, porque senão nós vamos ter uma eleição surreal, uma eleição completamente artificial. Não tem debate, o candidato que está na frente não tem programa, ele não fala de coisas concretas sobre economia e ciência e tecnologia, por exemplo, e ao mesmo tempo está liderando as pesquisas, uma coisa que pode ser muito bem manipulada desde fora do Brasil. Do exterior, então, uma máquina, ou seja, uma empresa de informar uma eleição, os destinos de um povo, o que vai fazer com a Petrobras, o que vai fazer com a... É algo absolutamente impensável. Mas o jogo está sendo conduzido para isso, mas há uma chance, evidentemente, de virar esse jogo se as forças democráticas vivas, inclusive agora com aqueles que já se arrependeram, como o Vilas e o Azevedo, que perceberam a loucura, onde é que eles tinham metido a pá. Até o Arnaldo Jabor já deu uma declaração que não vai, de forma nenhuma, apoiar o cara desse. E muitos outros já fizeram declarações de que agora se aperceberam do perigo. Então, existe ainda a possibilidade de mudar o jogo, mas através do diálogo,
através do velho e bom jornal Papel, que chega, assim. Tanto é que a Folha Universal do Reino de Deus está tirando aí 2 milhões de exemplares por vez e distribui de maneira muito efetiva, só que, lamentavelmente, defendendo um candidato que não tem nada a ver com os preceitos do Evangelho. Isso é importante, porque um candidato que defende a tortura abertamente, como ele defendeu, e disse que o problema da ditadura é que matou pouca gente, isso tem alguma coisa a ver com a Bíblia, com os cristãos? Absolutamente. É uma heresia. Até o Papa já se pronunciou contra a tortura. Quer dizer, evidentemente está mandando um recado, porque a eleição no Brasil está assustando a opinião pública internacional. Só que um país que tem todas as possibilidades de ser um grande player, um grande jogador no mercado e no cenário internacional, está sendo uma república para ser uma semicolônia, para ser um país sem prosperidade, um país que não tinha justificativo para ter um único pobre morando aqui no Brasil, vai sendo rapinado e levando através de uma nova derrama que leva o seu petróleo, o seu nióbio, toda a sua riqueza, a biodiversidade, a eletricidade, tudo isso de forma escandalosa. Então é uma inviabilização de uma nação que poderia ser das mais próximas do mundo, através desses mecanismos que você levantava aí, por fake news, por intervenção externa, por poder econômico, por uso de intimidação e violência e por uma conivência e submissão do Superior Tribunal Eleitoral, que aceita qualquer coisa em favor do candidato apoiado pelos grandes banqueiros. Essa informação que você deu é importante, porque nós tivemos recentemente forças políticas importantes se posicionando contra esse caminho que está sendo seguido aí pelo candidato Bolsonaro. Mesmo sobre a soberania, né, teve um vídeo e um posicionamento importante do senador Requião, lá do Paraná, que mostrou que está em jogo é a nação, é o país, não é mais nem a questão só da democracia como um bem maior de convivência das pessoas, mas a própria soberania do país está em jogo. Nós tivemos também posição de setores democráticos do PSDB, né, os ex-senadores, os ex-ministros, José Gregory e o José Carlos, que foi, inclusive, interviu na comissão da anistia, e também do ator Carlos Dias, que fez o Capitão Nascimento, que é muito conhecido no Brasil todo. Wagner Moura. Então, começa a despertar vários segmentos, o que dá uma possibilidade da gente mudar esse jogo ainda, não, Beto? Claro, porque o Wagner Moura, por exemplo, teve a feliz ideia de convocar tanto o Ciro quanto o Fernando Henrique para se unirem contra o fascismo. Ele percebeu, o artista percebeu o perigo. Nós temos Zé Carlos Dias, né, que foi da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, foi ministro da Justiça, foi da Comissão da Anistia também, né? Então, essas pessoas que têm uma vinculação com uma vida inteira com a democracia, né? Dalmo Dallari, todas essas pessoas estão alertando para o risco que nós estamos correndo de pessoas que não têm nenhuma representatividade, que repentinamente o partido PSL cresce de 2 para 52%, sem haver tradição, sem se conhecer o partido, não havia estrutura partidária, e com esse crescimento tremendo. Então, quer dizer, nós temos uma situação em que as fake news, os robozinhos, estão substituindo a consciência do eleitor e determinando, desgraçadamente, um rumo que, se confirmado, mas eu acho que não, eu acredito numa reviravolta, isso colocaria o Brasil no rumo de uma tragédia social. Mas
creio que a consciência brasileira vai prevalecer e nós vamos preservar e recuperar a consciência democrática e a própria democracia no Brasil. Roberto, eu queria levantar também um outro assunto, porque tem um segmento aí, esse candidato aí do Bolsonaro, que está fazendo uma campanha aí nesse submundo das fake news, dizendo que o candidato já ganhou. O candidato já ganhou se houver qualquer votação diferente nas urnas, é porque houve falsificação das urnas, houve roubo das urnas e tal, e que as pessoas têm que se concentrar na porta dos quartéis no dia 28 de outubro. Por um lado, há um terrorismo, né, quer dizer, um terrorismo no sentido de intimidar as pessoas, e, por outro, isso também demonstra, de certa forma, algum nível de preocupação desse segmento e que a coisa não está dada, porque nas últimas pesquisas, aí, nas pesquisas do segundo turno, no fundamental não houve uma mudança de posição do Bolsonaro, de crescimento, etc. E tal, certo? Ele continua no mesmo patamar, inclusive num comentário da Globo News, lá, a senhora lá do Ibope falou que todos os dois candidatos subiram 10 pontos. Então, não existe nenhuma diferenciação maior que a campanha tenha gerado nesse período. Então, esse tipo de posição, de como se ele estivesse preparando o plano B, também demonstra uma certa preocupação, o que corrobora isso que você falou, que há possibilidade de mudança. Como é que você vê isso? Eu vejo que os institutos de pesquisa, mais uma vez, acabam sendo um fator de interferência na vontade do eleitor. Uma interferência indevida, que muitas vezes as pesquisas são feitas para dar um quadro como já fato consumado, que na verdade é para jogar água fria, para jogar desânimo. São pesquisas para desanimar. Mas, ao mesmo tempo, você combina isso com a não participação nos debates do candidato. Porque quando você faz um debate, você faz uma pesquisa para saber como é que foram os candidatos naquele debate. Como é que cada um... Se não tem debate, também não tem pesquisa. Então, quer dizer, é uma situação super estranha, é uma eleição completamente anormal e antidemocrática, primeiro porque o candidato mais popular está preso, não pode concorrer. Então, isso já começa por aí. Segundo, porque nós temos uma situação de anomalia total, porque o TSE não atua como árbitro, atua como parte. Favorecendo o Senado, por exemplo, ele deu uma entrevista no mesmo dia e hora do debate numa emissora de televisão, ele foi para outra emissora e a lei eleitoral proíbe e o TSE fechou os olhos, disse que tudo bem. Então, quer dizer, o TSE não é árbitro, ele é parte, ele favorece um único candidato, ele é parcial. Então, nós temos uma anormalidade absoluta. Da mesma forma, os institutos de pesquisas, porque é preciso também averiguar, por exemplo, um candidato que não gosta de fazer debate. Isso nunca é perguntado para o eleitor, né? Tem que perguntar ao eleitor como é que ele avalia a postura de um candidato que foge de debate. Isso tem que ser averiguado. Agora, Berto, uma outra questão que eu queria que você analisasse, que é o seguinte: o Bolsonaro, ele foi aposentado como capitão, mas ele, obviamente, que nunca atuou como capitão. Ele foi, na hora da aposentadoria, tem lá um mecanismo que faz com que o soldo seja maior e ele passou a ser chamado de capitão, mas ele nunca atuou como capitão. A saída dele do Exército foi uma saída forçada, certo? Por atitudes que ele teve. Ele foi condenado na primeira instância 2 vezes, certo? Seja por atitudes inconvenientes lá nas Agulhas Negras, na Academia das Agulhas Negras, através de colocar bombas ou essas bombas de fogos de artifício e tal em banheiro, etc. E depois uma denúncia feita pela revista Veja, que ele passou até um mapa, um croquis, que ele ia detonar uma instalação da SEDAI, do Guandu, né, que distribui água para o Rio de Janeiro. Ele foi condenado na primeira instância e depois
processo foi arquivado no Superior Tribunal Militar, por falta de provas. A gente sabe que o Superior Tribunal Militar, na época, logo depois do fim da ditadura, ele era ocupado pelos segmentos que mais preocupados em que, no período democrático, se levantasse alguma coisa contra os militares. E eles colocaram aquele pessoal mais linha dura lá no STM. Você não acha que era necessário mostrar mais? Porque como é que um candidato que fere as tradições das Forças Armadas, planeja atos terroristas, etc., pode ter apoio de segmentos militares? Não está faltando esclarecimento? Acho que está faltando, sim, esclarecimento. Ele não teve uma carreira ilibada nas Forças Armadas, por tudo isso aí que você está revelando, e que já foi fartamente documentado, mas não nos meios de comunicação, porque há uma origem em tudo isso. E a origem é o seguinte: quando, lá na década de 90, com a privataria, com a submissão do Brasil aos interesses norte-americanos do governo Fernando Henrique, houve uma política de desmantelamento da indústria bélica nacional e de sucateamento das Forças Armadas brasileiras. Isso foi o que criou o vácuo para a insatisfação da tropa com os baixos salários. Ora, vale lembrar que o próprio brigadeiro Ferola denunciou, então, que as Forças Armadas não podiam manter os recrutas ao longo do dia, porque não tinham condições mais de pagar o rancho. Então, dispersavam, né, a tropa ao meio-dia. Quer dizer, uma tradição já das Forças Armadas de dar o famoso rango, né? O famoso rancho. Também, não tinha vale transporte, além do vale alimentação, né? Não tinha transporte e tal. Então, isso foi produto do neoliberalismo de Fernando Henrique, que sucateou não apenas a indústria bélica, o seu próprio orçamento foi reduzido, que produziu situações de exasperação. Só que essa exasperação, ela foi, digamos, ela foi assumida por um candidato que tem uma origem de valorização da ditadura militar. Por exemplo, o senador Requião é oficial da reserva do Exército Brasileiro, oficial da cavalaria, mas ele defende, né, umas Forças Armadas com soberania, Forças Armadas bem equipadas, o programa do submarino nuclear, o projeto de Alcântara, o programa nacional de tecnologia das Forças Armadas. Mas por que eles não foram buscar o Requião para ser o portador dessas ideias? Porque eles precisavam de um personagem vinculado à ideia anterior de uma intervenção ditatorial na sociedade brasileira, que era o Bolsonaro, que reunia essas condições, e não o oficial da reserva Roberto Requião, que é um oficial de cavalaria, mas que tem uma tradição não apenas democrática, lutou muito contra a ditadura, como é um nacionalista e anti-imperialista, né? Que sempre, inclusive, quando governador do Paraná, por exemplo, convocou o batalhão de engenharia do Exército para construir uma ferrovia. Foi o único estado brasileiro a construir uma ferrovia nos anos 90, a Ferroeste. Quer dizer, então, essa tradição e essa vinculação do oficial de cavalaria Roberto Requião, que hoje é senador, com as Forças Armadas, não interessavam, porque não permitiria veicular através de Requião, mas através de Bolsonaro, sim, a ideia de desnacionalização, por exemplo, da Eletrobras, da Petrobras. Até ele andou falando aí que já não vai mais privatizar a Eletrobras. Ele andou falando aí, porque alguns assessores dele são militares e não são a favor disso. Então está havendo aí um conflito entre Paulo Guedes e alguns assessores militares de Bolsonaro. Isso mesmo, Beto, porque, como você disse, foi a aplicação do neoliberalismo que gerou essa insatisfação em segmentos militares devido ao sucateamento, e que fez surgir um cara que, de maneira meio translocada, né, procurava
corresponder a essa preocupação da tropa. E agora ele tem ao lado dele um neoliberal malucão, que é o tal do Paulo Guedes, que propôs privatizar tudo, inclusive o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, etc. Mas esse conflito com esse segmento militar que apoia o Bolsonaro já começa a recuar. Recuou na Eletrobras, recuou no próprio pré-sal, que ele já disse. Isso também demonstra que é uma campanha que, se a gente ajustar o discurso e tal, nós vamos colocar eles na defensiva. Eu queria agradecer a tua presença em mais esse programa do Núcleo de Política e Cidadania e te dou aí mais 1 minuto para você fazer as suas colocações finais, estimulando aí os segmentos democráticos nessa luta desigual devido a essas fake news e também a interferência estrangeira nessas eleições. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado a você, Moisés. A minha mensagem final vai para todos os patriotas, os nacionalistas brasileiros, militares ou não, que assumam a postura de defesa da nação ameaçada. Esse discurso do senador Requião de hoje, ele fala: o que está em perigo é a própria nação brasileira. E nós sabemos que os planos geopolíticos norte-americanos têm uma meta de reduzir regiões do globo, caso um país como o Brasil, não apenas muito petróleo, como muito nióbio, muita diversidade, muita biodiversidade, tem inclusive uma grande riqueza em água, né? Território, tudo isso, é uma cobiça permanente, que nós sabemos sempre existiu, que foi muito denunciada, por exemplo, pelo saudoso professor Bautista Vidal. Tudo aquilo que ele dizia, que o Brasil estava ameaçado, que o Brasil estava em perigo, está acontecendo hoje. Então, a minha convocação e mensagem é uma mensagem de apelo para essa consciência patriótica, nacionalista, para defendermos, por meio do voto, um Brasil soberano, uma nação próspera, uma nação em paz, uma nação que conviva de forma pacífica com o mundo e que uma nação que também permita a inclusão de todos os seus cidadãos nos benefícios da ciência, do progresso, da técnica, sem nenhuma forma de miséria ou opressão. Muito obrigado, Moisés, pelo convite. Obrigado, Beto Almeida. Acabamos de entrevistar o presidente da TV Cidade Livre de Brasília, numa conexão Rio-Brasília, aqui, TV Comunitária, Canal 6 da NET. Queria agradecer a sua audiência e a sua paciência, que nos acompanhou aqui diretamente no YouTube e que vai estar aqui na grade da TV Comunitária. Esse é o Núcleo de Política e Cidadania e você pode nos acompanhar diretamente na internet pelo www.tvcomunitaria.rio. Até um próximo programa.